último ponto que eu trouxe aqui, ele é um ponto, no meu ponto de vista, talvez assim, um pouco mais discutível do que os demais. Ele é mais jovem. Mais Ele é um jovem. jovem. Como um jovem, ele tem os Exato. pontos dele. A Flávia... É uma jurisprudência em Exato, formação. Exato, é uma jurisprudência em formação. De toda forma, por ser ainda que seja uma jurisprudência em formação, a gente já tem decisão de tribunal, enfim, estamos falando da LGPD, como vocês estão vendo. A LGPD foi uma regulamentação, vamos dizer assim, de proteção de dados pessoais que as empresas teriam que seguir, a grosso modo falando. E isso pegou muita gente de surpresa e causou alguns custos extraordinários, para uns muito, para outros nem tanto. De certa forma, no geral, todo mundo foi impactado financeiramente por causa dessas adaptações que tiveram que ter sido feitas. E aí a gente volta para a questão da imposição legal. Poxa, eu estava aqui tranquilo, veio uma lei, me obrigou a fazer algo, e aí? Vou ter que fazer. Porque tenho sanções severas se eu não fizer, né? Como você comentou mais cedo ali no nosso bastidor aqui, se você não observar as regras trazidas por essa lei de proteção, você pode ter até suprimido as suas atividades, né? Você pode ter que parar simplesmente de produzir ou de prestar algum tipo de serviço. Então, assim, não é algo que dá para fechar os olhos, não é algo que no teste de subtração vai passar tranquilo. É algo, sim, que as empresas têm que observar, que vai afetar o dia a dia, a rotina delas, se elas não observarem, porque pode até ser impedida de continuar seu negócio. E, mais uma vez, os contribuintes foram em busca da possibilidade de creditar esses custos que eles tiveram com essas adaptações. Tá? Como eu disse, é um tema que já teve uma decisão do tribunal, mas... como vocês bem disseram, é um tema ainda que é muito recente, é um tema que a gente não tem uma consolidação, muito porque é o Tribunal da Terceira Região, a gente sabe que eles... Quem decidiu foi o Tribunal da Terceira, Exato. Né? Uhum. A gente sabe que como é o posicionamento deles. E segundo, por como o caso em específico, é um caso específico de uma indústria e comércio de vestuário, como ele foi, digamos assim, tratado, como ele foi conduzido, né, no judiciário. Eu trouxe aqui até alguns trechos da decisão, onde o primeiro ponto que a gente pode observar da decisão. Diante do ramo de atividade do impetrante. Então, já vale a primeira análise. Ele não está falando que o ponto não daria direito a crédito. Ele está falando que para o ramo de atividade do impetrante, não constitui insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS, mais custo operacional da empresa, ou seja, ônus da atividade que realiza. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Poxa, então a gente está falando de uma indústria de comércio de vestuário. E se eu estivesse falando de uma empresa que presta serviços de RH? Como que seria esse teste da subtração, essa questão do insumo de proteção de dados pessoais para uma empresa que presta esse tipo de serviço? A gente já não vai conseguir relacionar isso com a atividade fim da empresa? Acho Sim. pouco provável que não. Tenho quase certeza que esse mesmo juiz que deu essa decisão, esse desembargador, essa turma, teria uma visão diferente, porque eles mesmos começam tratando do ramo de atividade. E então, o mesmo setor, você pode ver empresa que de repente tenha toda a sua operação linkada no online, ser do mesmo setor que a empresa do comércio de vestuário, e depende do cadastro para fins de controle de cliente e tudo mais, e o critério seria o mesmo, né? Se colocasse as duas empresas na mesma frente, elas só operam em searas distintas só. Então, para mim... Por isso que a análise casuística ela deve ser exercida. Exato. Bom, gente, são esses os pontos que eu trouxe. É claro que no nosso dia a dia a gente sempre se depara com diversos pontos, outros questionamentos. A gente olha muito para a empresa de acordo com a atividade dela. Não adianta a gente querer colocar dentro de uma caixinha o ponto específico e chegar na empresa e falar, eu tenho essas 5 caixinhas aqui para você. Aí, por isso que é importante que a gente
converse, que a gente faça entrevistas, que a gente entenda como é a operação, o que ela tem de benefício, o que ela não tem. Mais uma vez, o que é insumo para um pode não ser para outro. Então, a gente trouxe aqui pontos que são discutíveis, mas não tem como fugir daquela questão da análise de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Então, deixa eu entender, deixa eu ver qual que é o seu negócio para eu poder te apontar quais são as suas oportunidades. Deixa eu varrer aqui, né? Primeiro fazer uma geral e aí partir para análise específica. Tá certo, Elcio, muito obrigada.